Olá, boa noite. Essa é a nossa terceira live da nossa Semana Santa. Eu costumo fazer as lives pela manhã, porém hoje eu precisei fazer essa live à noite, mas eu não poderia deixar de vir aqui para falar do terceiro dia que Jesus viveu aí da sua Semana Santa. A Semana Santa, ela começa no domingo, que nós chamamos de Domingo de Ramos, que na verdade é aquele momento que Jesus entra na cidade de Jerusalém em cima, montado em um jumentinho. No segundo dia, nesse dia Jesus é aclamado, né? Jesus entra em Jerusalém como o rei dos judeus, como o rei daquele povo, daqueles que entenderam que ele era o Messias. Agora, no segundo dia, na segunda-feira, Jesus ele vai até o templo e ele mostra que nós precisamos estar separados da corrupção desse mundo, que nós precisamos estar limpos, e ele faz isso no templo. Jesus usa de toda a autoridade, do zelo dele pelas coisas do seu Pai, e ele coloca todos aqueles ali que estão corrompendo o uso do templo, com vendas, enfim, e ele coloca aquelas pessoas para fora, colocando limites e mostrando para eles que ali não era lugar para aquilo, que aquele lugar era um lugar de oração, que era um lugar para se conectar com Deus. Assim, Jesus também nos ensina que o nosso coração não é lugar para ser corrompido pelas impurezas desse mundo, mas que o nosso coração deve estar preservado para que somente Deus tenha livre acesso ao nosso coração, sem permitirmos que as corrupções desse mundo afetem o real motivo para o qual nós fomos feitos, que é louvarmos, glorificarmos e adorarmos o nome do Senhor em santidade, sermos separados, sermos a sua morada, sermos o seu templo. Na terça-feira, Jesus continua fazendo ali o que ele fez em todo o tempo do seu ministério, ensinando, falando as suas últimas palavras para os seus discípulos, para as multidões, para aqueles que o cercavam. E para quem não sabe, Jesus passa essa semana aí bem pertinho das pessoas que ele esteve sempre por perto, que ele teve sempre por perto, né? Que são os amigos, Lázaro, a irmã de Lázaro. É nessa semana que Maria ela vai preparar o corpo de Jesus, derramando sobre Jesus, né, aquele puro nardo. E hoje, é na quarta-feira, que acontece uma das situações mais tristes, que ocorreu no ministério de Jesus, que foi a traição. E assim, gente, quem já foi traído aqui sabe exatamente o que isso significa. E eu quero dizer para você que tem alguém que é todo poderoso, que passou por isso. Jesus foi traído por um dos seus 12 apóstolos. E quando Jesus está celebrando a ceia, antes de Judas ainda ter ido lá falar com o sumo sacerdote, Jesus diz que um dos 12 vai traí-lo. E aí ele pergunta, e alguém pergunta, mas quem é que vai te trair, Senhor? E aí o próprio Judas diz, sou eu que vou te trair? E aí Jesus diz, tu mesmo dizes. Jesus já sabia que Judas ia traí-lo, mas ainda assim, Jesus estava ali dando oportunidade para Judas se arrepender. Jesus estava ali dando oportunidade para que Judas visse toda aquela situação e pudesse ter a oportunidade de se arrepender. Porém, nós sabemos que na própria Escritura fala a respeito do traidor, lá em Zacarias. Esse traidor, ele já havia traído Jesus em seu coração. Ele já havia traído Jesus outras vezes, porque às vezes ele roubava dinheiro
né, dos apóstolos, aqueles dinheiros que estavam ali para que as pessoas doavam, né, como missões para os apóstolos se manterem, para manter o ministério de Jesus. Judas não era confiável desde sempre. Mas enquanto ele esteve ali com Jesus, Jesus deu oportunidade para Judas mudar. Porém, Judas preferiu continuar guardando seu pecado, suas mazelas, em vez de colocar tudo diante de Jesus. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder para perdoar o pior pecado que possa existir, desde que você abra o seu coração e você conte para Ele aquilo que te corrompe, aquilo que te afasta dele, aquilo que está destruindo a sua vida. Judas não contou, Judas guardou, Judas permaneceu ao lado de Jesus sem se abrir de verdade para a transformação do Mestre. Judas caminhou ao lado do amor, Judas caminhou ao lado da verdadeira mensagem que cura, que salva, que liberta. Judas foi chamado de servo, de amigo, de apóstolo. Judas esteve entre os 12, aqueles 12 que depois vieram a revolucionar o mundo. Judas esteve ali. Mas Judas preferiu jogar tudo fora do que abrir completamente a sua vida, os seus pecados, as suas mazelas, a sua corrupção, para que ele fosse tratado por Cristo. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não viva uma vida inteira de religiosidade dentro da igreja, trabalhando para o Senhor, participando dos encontros de oração, das lives de oração, participando das missões, participando dos projetos, com o seu pecado escondido dentro do seu coração, nos seus momentos em que ninguém da igreja te vê. E você está vivendo aí, você vai viver do lado do Mestre a vida inteira e não vai provar da verdadeira libertação que só Jesus Cristo é capaz de te dar. Todos nós seres humanos, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus e são precisados estão da libertação, do perdão dos pecados. Então não fique aí, meu pecado, ninguém pode saber. Não, esqueça isso. Jesus veio justamente porque somos pecadores e é Ele que nos redime, é Ele que nos transforma. O fim de Judas foi trágico, mas o seu não precisa ser. Aprenda com o erro do outro. Aprenda com o erro do traidor. Aprenda. É uma história muito triste, é uma história muito pesada, é uma história de dor, é uma história de tristeza também para Jesus. E o próprio Jesus diz que sim, eu preciso morrer, né? É importante que o Filho de Deus morra, mas ai daquele por quem essa morte virá. E infelizmente o fim de Judas foi trágico, mas o nosso não precisa ser. Nós conhecemos o fim da história. Jesus morre, mas ele ressuscita. Nós sabemos que um dia nós viveremos num mundo restaurado por ele. Então nós não podemos viver uma vida inteira de religiosidade sem sermos transformados por Jesus. Aproveite essa Semana Santa e reflita. Reflita sobre cada ato de Cristo. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Pense em como Jesus viveu esta última semana. Pense em como foram valiosos os ensinamentos. Se você quiser ler no dia de hoje, quarta-feira, Mateus 26, 14 e 16, Marcos 14, do 10 ao 11 e Lucas 22, do 1 ao 6, conta o relato de quando Judas trai Jesus. Mas a gente sabe que essa traição ela já vinha sendo alimentada no coração de Judas, porque o coração de Judas era um coração que preferia o dinheiro do que Jesus tinha para dar a ele.
que preferia as coisas desse mundo do que o que Jesus tinha para dar a ele. Então ele vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata. E Judas vai beijar Jesus no jardim do Getsemane, poucos dias antes da dor que Jesus estava já ali sentindo. Ele vai beijar o rosto de Jesus para mostrar quem é Jesus. E essa passagem nos diz tanta coisa, né? Eu fico tentando imaginar Jesus naquele momento, sabendo que ele ia sofrer, que ele ia viver, mas sabendo que ele tinha vindo para aquela missão. Porque foi por mim e foi por você. Ele já me conhecia, ele já te conhecia antes da fundação do mundo. E o meu coração se enche de gratidão, porque nada fez Jesus desistir. Ele era o Adão perfeito, o segundo Adão, aquele que não pecou, aquele que não desistiu, aquele que se entregou por nós na cruz, aquele que foi a própria mensagem, e por causa dessa mensagem, eu e você estamos aqui unidos num só propósito. Que nesta Semana Santa não seja simplesmente uma semana de religiosidade, mas seja uma semana que você possa refletir sobre como tem sido a sua vida com Deus, quem tem sido Jesus para você, o que o sacrifício de Jesus na cruz tem sido para você. Será que você tem se colocado neste lugar de Jesus? Será que você tem se colocado naquela cruz pensando, imaginar, era para ter sido eu, mas ele levou minha dor. Ele levou o peso do meu pecado e todo dia ele me dá a chance de não ser um traidor, de não ser um corrupto, de não ser um ladrão, uma mulher de mau caráter, uma mãe que abandonou seus filhos. Por causa da misericórdia dele, fomos restaurados, nossos cacos foram juntados e ele tem nos refeito todos os dias. Eu quero orar nessa hora com você. Coroa de espinhos, mas ouvir a cada passo escarros a ferir o coração. Senhor, nós sabemos do quanto o Senhor sofreu. Nós sabemos que o Senhor sofreu uma terrível dor. O Senhor se fez como ovelha em nosso lugar, como sacrifício naquela cruz. O Senhor foi olhado como alguém menosprezado, humilhado, como alguém que não tinha valor, Senhor. Mas o Senhor sabia o seu valor e é por isso que o Senhor cumpriu a sua missão. Me ensina as minhas irmãs, os meus irmãos a saberem o seu valor, para que nada possa impedi-los que cada um cumpra a sua missão. E que nós possamos ser, meu Deus, transformados. Que o Senhor venha limpar-nos de tudo de ruim que um dia jogaram em nós. Que o Senhor venha nos limpar de tudo de ruim para que nós não venhamos a jogar as nossas podridões em outras pessoas, Senhor. Mas que sejamos lavados, limpos, restaurados, purificados, santificados, para levarmos isso para outras pessoas, Senhor. Muda a minha vida, Senhor, nesta Semana Santa. Faz dessa semana uma semana sobrenatural. Faz 35 anos nesse mês, Senhor, que eu tenho o privilégio de ter conhecido o teu amor. E cada dia que passa, parece que ele é maior, parece que ele é novo, parece que eu estou te conhecendo agora, Senhor, porque o Senhor nunca acaba, porque a sua grandeza
outras pessoas possam também, Pai, conhecer esse Jesus, conhecer essa bondade, conhecer essa integridade, conhecer, Senhor, o Senhor na sua essência. E que possam ser transformadas de corpo, alma e espírito, Senhor. E que os traidores se arrependam, que os ladrões se arrependam, que os meros religiosos se arrependam e venham entrar no Santo dos Santos, no secreto, e serem lavados por Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor suportou a traição e permaneceu. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui na nossa 4ª live, falando sobre o que aconteceu na quinta-feira de Jesus. Um pouquinho, né? Mas você pode se aprofundar mais, você pode ler na sua Bíblia, né? Você pode ir além, você pode separar uma hora do seu dia para mergulhar nos dias que antecederam ao dia que Jesus morreu e ao dia que Jesus ressuscitou. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.